tocar com você uma reflexão aqui sobre essa história de Gabigol no Corinthians, né? E agora, inclusive, vitaminada pela possibilidade aí do Yuri Alberto ir para Gávea, né? Como alguns dizem, também juntamente com o Fausto Vera. Até o que se sabe pelo momento, parece que o Corinthians não fez uma proposta pelo Flamengo pela troca, né? Há sinais de que isso possa acontecer, mas parece que não houve ainda nenhuma proposta efetiva para que isto aconteça. Temos aí declarações do Augusto que, por enquanto, pelo amor de Deus, né? Tá sendo mais o mesmo. Lamento, torcedores e torcedoras do Corinthians, mas até o momento é o mais o mesmo. Tem essa questão do Mano Menezes, que a gente sabe que é difícil para romper um contrato quando você tem uma multa como aqui o antigo presidente, né? Estipulou, né, de saída do Mano Menezes, né? Mas alguma coisa tem que ser feita, né? Porque o Mano Menezes não é técnico para o Corinthians, gente. Ele é impressionante. O que está acontecendo com o Corinthians? Não é possível. Chega um presidente novo e a visão das coisas continua a mesma. Ao menos no futebol, continua a mesma. O Corinthians agora contratou alguém ali pro scout, né? Amigo do Ronaldo, gente. Amigo do Ronaldo Fenômeno. É isso. Qual é a qualidade desse profissional que está chegando no Corinthians agora para ser o cara do scout do Corinthians? Qual é a qualidade dele? A grande qualidade dele é ser amigo do Ronaldo. O cara que estava no Valladolid, gente, caindo para a segunda divisão do futebol da Espanha. O cara que trabalhou no Remo, fez um trabalho desastroso no Remo, gente. Repito para você. Desastroso no Remo. O que legitima esse profissional para chegar agora para ser o cara do scout do Corinthians? Apenas o fato de que ele é amigo do Ronaldo e o Augusto Melo incorrendo nos mesmos erros do Duílio de patrocinar a chegada de profissionais ao Corinthians que são amigos de alguns que têm influência no clube. Lamentável, lamentável. Eu tô aqui para entender essa gestão do Melo, né? Eu tô aqui para, na verdade, apoiar e para entender que neste momento é injusto ele ser cobrado, mas pelo amor de Deus, os sinais até agora que ele está deixando são sinais pavorosos, muito ruins, frustrante até agora o Augusto Melo. Impressionante. Esperemos que mude, mas até o momento, complicado. Ele deu uma declaração também sobre essa questão do Gabigol, né? Falando que ele acha que Gabigol está precisando mudar de ares. Isso não é uma fala que um presidente do Corinthians tem que ter, né? Ele não tem que se envolver com isso. O Augusto Melo, ele é um profissional da análise? Não. Ele hoje é um presidente do Corinthians, né? Ele não era antes, ele não analisava, ele não sabia o que acontecia na Gávea, ele não sabia qual era a relação do Gabigol com o Flamengo, ele não tem os números do Gabigol, gente. Ele não tem, você sabe, ele não tem. É só uma fala qualquer, sabe, completamente subjetiva, uma fala que expressa uma opinião. E o cara, quando assume um cargo como de presidente do Corinthians, precisa entender que a sua opinião tem muito impacto. O impacto é muito forte. Então precisa tomar muito cuidado quando fala algumas coisas. E quando não se toma esse cuidado, isso mostra o amadorismo do profissional. É impressionante, tudo até agora está errado. Tudo. E essa história do Gabigol com o Corinthians mostra perfeitamente aí o quão o Corinthians pode estar errado, e essa história também do Gabigol com o Corinthians mostra também o próprio Flamengo pode estar errado nessa parada aí, gente. O único que pode ganhar muito com isso aí, né? Único não, os dois únicos, né, na verdade, né? São dois que podem ganhar, então não é único, né? Mas vamos lá, o único que pode perder, na minha opinião, tá? Com essa parada aí é o Corinthians. É isso mesmo. E esse vídeo é impopular, e eu sei que vocês, torcedores do Corinthians, vão me detonar. De novo, você tá falando... Entenda como você quiser, meu irmão. Eu não tô nem aí. Tô cansado já. Tô cansado de fazer vídeos aqui no meu canal, falar de Corinthians e aparecer o idiota, sabe, nos comentários, nas minhas lives, falando você não gosta do Corinthians. Eu tô cansado disso. Vocês não sabem nada da minha história. Você não sabe nada. Para pegar e falar, você não gosta do Corinthians. Porque eu tô criticando as ações da gestão. Isso aqui é crítica, gente, construtiva para construir um Corinthians melhor. Mas o torcedor de dirigente, o paga-pau de dirigente, o passapanista de dirigente, né? Não entende isso. Não é que ele não consegue perceber que eu não estou falando mal do clube. É que ele é um paga-pau de dirigente mesmo. Como é neste mundo que um torcedor do Corinthians pode apreciar o trabalho de um Duílio Monteiro Alves, gente? Fala pra mim. Como é que um torcedor do Corinthians pode apreciar
esse início de gestão de um presidente que falou que ia instaurar um novo no clube e o cara que está presente ali no comando técnico vai continuar que é o Mano Menezes. E o cara que ele contrata para mudar o scout do Corinthians é o cara que entra na conta dos amigos dos caras que têm influência no Corinthians. Não é o desempenho do profissional do scout, que eu nem estou falando o nome dele, que nem merece. Nem merece que eu cite o nome dele aqui. Tá? Eu sei muito bem o que ele fez no Remo. Ele sabe, como eu sei, nós sabemos o que ele fez no Remo. O trabalho pavoroso que ele fez no Remo. E o Valladolid, repito para você, tá indo embora para a segunda divisão, gente. Esse cara teve ali um trabalho legal ali também. Entende? E aí vem o presidente, que é essa história de Gabigol. O Corinthians hoje precisa tomar muito cuidado com a questão das contratações. Precisa baixar a sua folha de pagamento, né? Tá muito alta. Precisa ir no mercado fazer contratações cirúrgicas e muito importantes. E o Corinthians está de olho no jogador, que teve um 2023 horroroso, e que vai falar o tempo inteiro que o problema foi lesão. Não foi só isso. Porque, veja, se foi só lesão, ele precisava ter a dignidade que ele está, em teoria, praticando agora, de falar que ele jogou machucado. Por que ele não fez isso antes, quando não precisava jogar? Em nenhum momento ele assume a culpa. O Corinthians está contratando um jogador que sempre teve problema na Europa justamente por causa desse tipo de perfil. Um jogador que não aceita banco de reservas, e o grande problema do Flamengo, dele com o Flamengo agora é porque ele é banco de reservas. Um jogador que não aceita críticas, e um jogador que não tem autocrítica, ele não faz nada de errado. A declaração que ele deu no podcast aí foi uma das coisas mais horrorosas para terminar o ano, né? Para fechar, assim, fechamento de ouro na Gávea, sabe? Sobre as coisas pavorosas da temporada. Teve dirigente mordendo virilha de torcedor. Né? Teve coisas assim. E aí, para terminar o ano, fechar bem legal mesmo, vem o Gabigol com essa declaração aí no podcast, que mostra, inclusive, o caráter do Gabigol, gente. Né? Um jogador que o Corinthians está querendo arrumar esse problema, meus amigos. O Corinthians, veja. O Corinthians, da gestão anterior, do amador, do Duílio Monteiro Alves. E aí, eu não sei se é amador, tá? É porque falar que o Duílio era amador é ser eufemista. E ser gentil. E não querer olhar para alguns possíveis problemas que aconteceram no Corinthians. Porque, veja, é o caso do Corinthians, eu não estou falando que é. Eu não sei, eu não tenho prova, mas eu vou configurar uma situação para você aqui. As coisas que aconteceram no Corinthians na gestão do Ílio, e mesmo antes dele ser presidente, quando ele era diretor de futebol, né? E muitas das coisas que aconteceram enquanto ele foi também presidente do Corinthians, contratação de alguns, inclusive, como Mano Menezes e outros tal, essas coisas tão estranhas. Se fosse no outro clube aí, poderia perfeitamente configurar corrupção interna. Ou seja, gente pegando grana do clube, gente usando o clube para aumentar ainda mais a sua riqueza, o seu patrimônio, tá? É isso que cheira. É o que acontece no Corinthians? Eu não sei, eu só estou falando que em outro lugar, em outro clube, era o que, né, seria, o que aconteceria. E no mundo do futebol, todo mundo sabe o que eu estou falando. Por que ninguém fala disso? Porque jornalista é tudo bunda mole, gente. É tudo bunda mole. É tudo bando de vendido. Você tira um ou outro com a exceção. O resto é tudo vendido. É tudo vendido. E ponto. É isso que acontece. Né? Inclusive aqueles que se dizem corintianos. Cuidado com esses daí, tá? Cuidado. Ok? Então, na verdade, o Augusto até agora é lamentável o que ele está fazendo. Essa história do Gabigol no Corinthians é complicada. O cara ganha 2 milhões do Flamengo, gente. Um custo de 24 milhões por ano para o Corinthians, fora luvas, tá? Fora um monte de coisa, fora o próprio tal, e fora o que o Corinthians pode perder. Vejam, o Gabigol vai ficar livre no mercado aí no meio do ano, né? O Corinthians acena aí com a possibilidade, acena, tá? Não tem proposta ainda não. Acena com a possibilidade da troca do Fausto Vera e Yuri Alberto pelo Gabigol. Eu acho uma falta de, sabe, de generosidade com o Yuri Alberto, que é um jogador que todo mundo questiona, critica, fala um monte de coisa, mas é um jogador interessante. O Yuri Alberto é um jogador extremamente interessante aí, que ainda não teve um bom momento no Corinthians, certamente que não teve, tá devendo. Mas o Yuri Alberto, ele chega no Corinthians em que as coisas não funcionam. Desde quando ele chegou ao Corinthians, o Corinthians não funciona muito bem com o tipo de centroavante, porque os esquemas táticos sempre foram horrorosos, muito ruins. Eu ainda acho que o Yuri Alberto pode se tornar um grande jogador, um grande atacante no futebol brasileiro.
Agora, se o Corinthians faz essa troca, o Corinthians está entregando para o Flamengo um ativo que pode se tornar aí pode render muito lucro financeiro, além de lucro futebolístico para o Clube da Gávea. É isso. O Gabigol é um jogador que já não tem mais idade para o mercado europeu. O Yuri Alberto tem. Ele, apresentando uma boa temporada, uma única boa temporada, ele vai chamar muita atenção dos mercados europeus. O Corinthians quer entregar esse jogador para o Flamengo. Para receber um jogador que ninguém sabe se já não está na fase decadente, inclusive, da sua carreira. Tá marcando muito gol, ele marca muito gol. Ele marca muito gol no Flamengo, que entrega muito para ele fazer gol. Eu queria ver ele marcando muito gol num time que não entrega para ele fazer gol, como é o caso do Corinthians. E ainda assim, caiu. Este ano foi o ano em que ele menos teve gols numa temporada pelo Flamengo. É um jogador que tem um problema, né, de autocrítica, um jogador que arruma problema com os técnicos, um jogador que o Tite não suporta, né, por isso, inclusive, ali que deve sair do Flamengo. Então veja, o Corinthians, quando o Inter tinha um problema, não sabia o que fazer com esse problema. Não sabia, gente. Até porque o técnico em questão era muito teimoso, Mano Menezes. O Corinthians foi lá e fez um favor para o Inter, tirando esse problema do Inter. Agora o Corinthians quer fazer um favor para o Flamengo, eliminando o problema Gabigol do Flamengo, que ninguém sabe o que fazer com o Gabigol. E sabe o que é mais assustador nesse caso? É que o Braz, o pessoal aí da gestão do Flamengo, que é bastante amadura também, bastante demagógica também, num primeiro momento sinaliza que não quer essa troca, que querem continuar com o Gabigol. Eles são loucos de não aceitarem, de não correrem para isso aí. Isso mostra que o cara é bom. Não, olha para a realidade, gente. A gente tá falando de trocar o Fausto Vera, que também foi um jogador que precisa jogar mais, que tá devendo ser no Corinthians, tá mostrando que tem pouca personalidade, um monte de coisa, mas que também foi vítima ali pelos esquemas táticos dos técnicos do Corinthians, esses amadores que treinaram o Corinthians aí, desde o professor Lucha, que já não é técnico há uns 10 anos atrás, ele já deixou de ser técnico, né, é um aposentado, e esse senhor aí, o Mano Menezes, que é outro aposentado, ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Entende? Então o que acontece? Né? É muito complicado hoje. Qualquer jogador. Qual é o jogador que está jogando muito no Corinthians? Você que critica o Fausto Vera, me fala aí. Qual é o jogador que está se destacando muito no Corinthians? Você que critica o Yuri Alberto, qual é o jogador que está se destacando muito no Corinthians nesse momento? Nenhum está conseguindo se destacar muito. Nenhum. Por quê? Porque os esquemas não ajudam. Porque a equipe do Corinthians é muito mal montada e é muito mal treinada. É também por causa disso que um jogador como o Yuri Alberto acaba sendo muito prejudicado no Corinthians. Agora o Yuri Alberto, o Fausto Vera, tudo bem, dá pra colocar no negócio, ok, beleza. Agora o Yuri Alberto, você tá louco. O pessoal do Flamengo tá louco e não querer esse negócio. Eu devolvia um dinheiro ainda para o Corinthians, gente. E o Corinthians quer entregar o seu ativo. Um dos jogadores que pode mais vender lucro futebolístico e financeiro para o Timão, quer entregar para o Flamengo de graça, além de tudo, resolvendo o problema do Flamengo e trazendo um problema para o Parque São Jorge. Vocês estão de brincadeira. Olha esse último podcast do Gabigol que ele falou, já dá pra perceber ali como é que ele joga com as palavras, como é que ele não tem nem um pouco de humildade, né? Como é que todo esse aceno para o Corinthians, falando da torcida do Corinthians e tal. Gente, ele já fez isso no passado com o Flamengo. É sempre a jogada dele. Ocorre que, quando ele chega ao Flamengo, ele estava num outro momento na carreira dele, estava com outra condição física, outra disposição, uma fome muito maior pelo futebol e tudo mais. Não era essa estrelona toda aí e tudo mais. E aí ele encontra um contexto extremamente favorável que favorece o futebol dele. Ele não tem esse contexto no Corinthians hoje e não é mais aquele jogador do passado. Portanto, essa troca ela é ridícula. E se não for por troca, também é ridículo, porque o Corinthians vai gastar muito com o Gabigol, e o Corinthians pode perfeitamente, o que ele vai gastar com o Gabigol, ele pode ir ao mercado e buscar alguns jogadores muito interessantes, que cheguem com muito mais fome ao Corinthians, 2 ou 3 ou 4, inclusive ali, que possam mudar completamente o patamar dessa equipe. Vai trazer um jogador que, se for verdade essa questão da lesão, é grave, porque ele falou que está com a lesão desde o começo do ano, é também um problema que o Corinthians vai ter. Vai pagar o salário de 2 não, vai ser mais que isso. Para ele não vai sair do Flamengo ganhando 2 milhões para chegar no Corinthians para ganhar 1.800.000. A gente não está falando de um jogador comum, estamos falando do Gabigol, gente. O cara que só pensa em dinheiro aí. Ele tá errado? Não sei se tá errado. Acho que tá certo pensar em dinheiro, né, para a carreira dele. Mas ele coloca isso às vezes muito mais à frente do que o próprio futebol. Então é claro que ele não vai querer ganhar no Corinthians 1.500, 1.800. Ele vai querer ganhar muito mais do que ele ganha no Flamengo. Ele não é bobo. Nesse sentido, eu preciso concordar com ele. Ele não é idiota. Né? Se ele pode ter muito mais no final do mês, por que ele vai querer ter muito menos?
Você, né, iria querer ter muito menos? Ora, é um clube de massa com outro clube de massa. No mínimo empata nesse sentido aí. Então por que ele não vai ficar num ambiente que é muito confortável para ele, apesar da presença do Tite neste momento? Porque ele tem potencial para derrubar o Tite, tá? Ele pode. Como ele e os amigos dele já fizeram com outros técnicos no Flamengo. Então ele vive uma situação muito favorável lá no Flamengo. Ele vai querer trocar essa situação pelo incerto do Corinthians para ganhar menos no Corinthians? Esqueçam. Ele vai pedir muito mais. Estamos falando de uma gestão que já vai começar entregando um salário para o jogador que pode ficar na casa de 2.200, 2.300, 2.500.000 reais por mês. Tá louco, Augusto? Acorda para a realidade, meu irmão. Você chegou para salvar o Corinthians, para tirar o Corinthians desses problemas, para acabar com essa demagogia no Corinthians. Fala um monte de coisa. Vamos começar a fazer. Entende? Gabigol no Corinthians, podem me detonar aí, gente. Mas eu acho que, em teoria, não seria um bom negócio. É isso.